Versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 37:1. Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiram falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: peço que vocês ouçam esse sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irá mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eu tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que você teve? Será que eu, tua mãe e os teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de você? E seus irmãos ficaram com ciúmes. Mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho de Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. E José respondeu: estou aqui. E disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou: o que é que você procura? E ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegassem de onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rubem livrou-o das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derramem sangue, lancem-o nessa cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, com esse texto aberto, nós te glorificamos. Obrigado pela palavra revelada que chegou a nós a custo de tanto sangue, a custo de tanto zelo e cuidado de escribas e copistas que tiveram o trabalho
de poder copiar palavra por palavra, a fim de que nós pudéssemos ter acesso de maneira tão fácil à Sagrada Escritura. Que possamos fazer bom uso dela essa manhã, nos deleitando, podendo escutá-la, que o texto fale aos nossos corações pelo poder do Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre José o Manso. Esse é o título da mensagem essa manhã. José o Manso. E algumas características que reafirmam a mansidão que está na personalidade, que está no caráter de José. E o que é ser manso? Talvez você tenha a ideia errada de que ser manso é ser passivo. Ser manso não é reagir às situações da vida. Ser manso não é agir com atitude. Não é isso que ser manso significa. Ser manso não é sinônimo de passividade. Ser manso é ter um estilo de vida calmo, confiando em Deus. É ter serenidade, mas ser uma pessoa ativa. Mas ser uma pessoa proativa enquanto a vida acontece. Isso que é ser manso. E eu vejo essas características na pessoa de José. Eu vejo calma, eu vejo uma pessoa cheia de paz, eu vejo uma pessoa ativa, uma pessoa proativa, mas uma pessoa de extrema confiança no Senhor. Não é alguém ansioso, não é alguém preocupado, não é alguém cujos problemas o tempo todo o atemorizam e o estremecem. Não é esse caráter que nós encontramos em José. E é importante que os nossos olhos se voltem para esse homem essa manhã, que aqui no texto ainda é um menino. Por quê? Porque as lentes da Escritura se voltaram para ele agora. Nós passamos por Abraão, aí fomos para Isaac, Jacó e agora José. O último que nós vamos entrar em Gênesis. E a Escritura ela dedica pelo menos 10 capítulos inteiros para tratar a respeito da vida de José. Isso acontece porque ele é um tipo, é o tipo mais perfeito, que mais se aproxima da pessoa de Jesus. Nós vamos ver isso e nós vamos nos atentar com cuidado para essa verdade. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Não dá para entender o que aconteceu nessa passagem sem entender o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes é que seu pai Jacó, ele teve 11 filhos, dentre os quais José, que é o penúltimo, e Jacó teve filhos sanguinários, filhos de mau caráter. Como nós vimos anteriormente, esses filhos derramavam sangue. A gente se lembra que eles foram para Siquém, enquanto todos estavam dormindo, se recuperando da circuncisão, daquele procedimento cirúrgico, eles mataram todos ao fio da espada. Eram homens maus, eram homens guerreiros. E José nasceu nessa família. José que não é uma pessoa de derramar sangue, José que é alguém que vive na medida do possível em paz com todos, ele convive com esse tipo de irmão. O conflito está cerrado. De um lado, gente sanguinária, de outro, um homem de Deus. De um lado, pessoas guerreiras prontos a cometerem a violência ao menor sinal de provocação. Do outro lado, alguém que, apesar das provocações e apesar de o tempo todo sofrer bullying ou sofrer pressão, não reage com violência. O conflito está armado. A gente vê no verso de número 1 que todos eles viviam na terra de Canaã. Jacó vivia na terra de Canaã junto com José e os seus irmãos, conforme a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é que eles morassem, que eles vivessem na terra de Canaã. Isso se cumpriu integralmente. Deus é bom, Ele cumpre as suas promessas. E no verso de número 2, a gente vê que José, apesar de novo, ele foi encarregado com uma importante tarefa: supervisionar os seus irmãos. Jacó, o pai, sabia que os seus irmãos eram descabeçados, que os seus irmãos não tinham limites, que os seus irmãos eram violentos. Então colocou José, um dos mais novos, para supervisioná-los.
Ele sabia que o seu filho andava na verdade, ele sabia que o seu filho era íntegro, e ele dizia, olha, você vai me contar se os seus irmãos estão fazendo alguma coisa de errado. E é claro que eles estavam. A Bíblia não nos relata exatamente o que os irmãos de José estavam fazendo de errado. Mas eles estavam fazendo algo. Porque a Bíblia nos diz que José levava a seu pai as más notícias a respeito deles. Não sei se eles mexiam contra as mulheres, não sei se eles abusavam de alguém, não sei se eles o tempo todo falavam sobre o crime que eles cometeram em Siquém, porque eles estavam pastoreando perto de Siquém. Não sei se eles estavam o tempo todo relembrando aquela cena na sua memória e contando quanto foi bom e tendo conversas profanas. Não se sabe ao certo, mas o que a gente sabe é que José era o dedo duro. Lembra quando você era criança e a professora falava, olha, quem bagunçar, você vai escrever o nome da lousa. E a gente sabe que os outros alunos que bagunçavam ficavam bravos com aquele que estava escrevendo o nome da lousa. E depois, na hora da saída, ia tirar satisfações, é ou não é? Parece que era mais ou menos isso que aconteceu com José. Ele escrevia o nome da lousa ali perto do seu pai e os seus irmãos ficavam bravos com ele, bravos com o dedo duro, bravos porque ele estava contando para o seu pai tudo aquilo de errado que eles estavam fazendo. E não só por isso. Mas a gente vê também que Jacó gostava mais de José do que dos outros irmãos. E tem um motivo para isso. Um motivo matrimonial. A gente se lembra que Jacó ele foi casado com Raquel. E que o coração dele bateu mais forte por Raquel. Ele se apaixonou perdidamente, ele a queria, ele trabalhou 14 anos para desposá-la. Mas Labão, seu sogro, o enganou e deu Leia primeiro, a fim de que ele pudesse continuar trabalhando para ele. E com Leia ele teve a maioria dos seus filhos, a maioria desses homens sanguinários que a gente vê aqui. Mas de Raquel, ele teve José e a rapa do tacho, Benjamim, que é Benoni, que era, o seu primeiro nome foi Benoni, com dores terei o meu filho. Vocês se lembram também dessa passagem. E Jacó olhava para José com ternura. Ele olhava para José com carinho, ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Ele não deixava de amar os outros filhos, mas ele tinha maior carinho por José, maior afeto por José, maior amor por José, maior confiança em José, a ponto de dar um presente caríssimo para ele. Olha o que diz o verso de número 3, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele fez para ele uma túnica longa. Outras versões dizem uma túnica de várias cores. Naquela época, nas proximidades, mais especificamente ali no Egito, os homens eles costuravam. Então não é estranho que o relato bíblico nos diga que Israel, com as suas próprias mãos, fez uma túnica longa e colorida. Era difícil cores na época, mas fez uma túnica longa e colorida para o seu filho. Ele colocou carinho ali. Ele colocou cuidado ali. Não é que Israel foi para uma loja, comprou para um filho e não comprou para os outros. Porque às vezes um filho está precisando de roupa e outro não. Não foi esse o caso. Israel gastou tempo, investiu tempo fazendo aquela roupa para que o seu filho José se adornasse, para que o seu filho José aparecesse. A roupa também tinha um significado especial, era uma honra, era um presente, era um respeito que se dava àquele que recebia de presente aquele adorno, que recebia de presente aquela roupa. E era tudo isso que Israel estava comunicando diante dos seus outros filhos. Eu gosto mais de José. Sendo um dedo duro, andando em verdade, tendo a confiança do seu pai, maior amor por parte do seu pai, e inclusive recebendo um presente tão carinhoso, tão caríssimo, com tanto carinho e tão caro, os outros irmãos ficaram ainda mais bravos com ele.
Chegou um ponto na família que não tinha mais diálogo entre os irmãos e José. A gente vê isso na parte B do verso 4. Seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais e não conseguiam falar com ele pacificamente. Toda hora que iam falar com José, o tratavam com truculência. Toda hora que iam comunicar alguma coisa com José, o tratavam mal. Não conseguiam ter um bom diálogo com o irmão. O conflito estava armado naquela casa. Imagina como José se sentia. José, na altura dos seus 17 anos, ainda um jovem. E José, um dia, ele conta um sonho que teve da parte do Senhor para os seus irmãos. E olha o verso 6. Eu peço que vocês escutem esse sonho que eu tive. Eu estava atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Olha o que José estava dizendo. Olha, eu estava no campo colhendo feixes, e o feixe ficava de pé, eu amarrava o meu feixe, ele ficava de pé, e os vossos feixes se inclinavam diante do meu feixe. Não é o tipo de revelação pentecostal que as pessoas costumam ter. Não é. Porque eu lembro que quando eu era pentecostal, as pessoas costumavam ter uns sonhos bem estranhos. Um dia eu estava orando e aí um irmão falou assim, olha pastor, eu não era pastor na época, falava, irmão, eu estou vendo um sapo e uma bicicleta. Eu falava, mas o que é isso? Não, estou vendo um sapo e uma bicicleta, cada um interpreta como quiser. E a gente sai de lá ainda mais confuso. Não era esse tipo de sonho pentecostal. Estava claro aqui o que José queria dizer. Olha, eu vou ficar de pé e todos vocês vão se inclinar diante de mim. Vão me servir como um rei, vão me prestar honra. Não é só o meu pai que vai me honrar. Vocês também vão me honrar. E aí os irmãos ficaram bravos com aquele sonho. Falaram, esse rapaz, quem ele pensa que é? Quanto orgulho ele tem? Não era do feitio de José provocar os seus irmãos. Ele não estava querendo exatamente provocar. A gente não consegue auferir qual era o seu sentimento nessa passagem. A gente sabe que ele recebeu uma revelação da parte de Deus. A gente sabe também que ele não precisava contar essa revelação para os seus irmãos. Mas era um jovem de 17 anos. Talvez ele quisesse compartilhar aquilo que Deus estava revelando para ele. Quando a gente tem 17 anos, a gente não tem muita noção das coisas. Eu me perguntei nessa passagem se era orgulho ou se era inocência da parte de José. Fiquei me perguntando. Eu lembrei de quando eu era criança. E eu estava na casa da minha avó. Eu tinha um primo que me batia, sem ressentimentos, fica tranquilo, já passou. E ele me batia e uma vez quando ele estava me batendo, eu empurrei ele e falei assim, sai daqui, que não sei o que, e etc. E não é que ele saiu mesmo, foi para casa bravo e ainda falou que eu expulsei ele? Mas quando eu falei, sai daqui, eu falei, para de me bater, eu não estava expulsando ele de casa. E ele ficou sem falar comigo o tempo, a ponto do pai dele me ligar e etc. Eu era bem criança. Mas eu não queria ofender ele, eu não queria maltratar ele, não queria que ele fosse embora de casa, apesar dele ter começado. Mas quando a gente é novo, a gente não tem noção das coisas, a gente fala sem pensar. O verso de número 9 mostra outro sonho que José teve. Como se não bastasse sonhar que os feixes dos irmãos se curvavam diante dele, parece que a revelação foi aumentando. Parece que tem mais honra no segundo sonho do que no primeiro. Vê se você não concorda comigo. Tive outro sonho, parte B do verso 9. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Os astros, o universo. E agora José é categórico ao dizer, eles se inclinavam diante de mim. É o que José está dizendo aqui. Que coisa, não? O sol e a lua. Possivelmente, seu pai, Israel, e a sua mãe, Leia. Leia ficou sendo como uma mãe para José. A gente percebe isso porque
Israel fala, o teu pai e a tua mãe vão se curvar diante de mim, parece que Lé assume um papel materno para com a vida de José. Mas enfim. José é categórico ao dizer, olha, vocês vão se ajoelhar, vocês vão me honrar como se eu fosse um rei. É o que ele está dizendo. Israel fica bravo. O que você está querendo dizer? Que eu, sua mãe e os seus irmãos, a gente vai se curvar diante de você? Ah, você é o bonitão agora. O que está acontecendo? Que sonho é esse? Que raio de sonho é esse que você teve? E a Bíblia relata que os seus irmãos ficaram ainda mais bravos com ele. Ainda mais bravos com ele. Mas é interessante que logo após Israel esbravejar perante José e falar, que sonho é esse que você teve? O verso de número 11 também traz um outro sentimento, um sentimento meio dúbio, meio confuso da parte de Israel. Olha o que diz, mas o seu pai guardava isso no coração. Olha que interessante. Israel olhava para José e talvez ele visse o seu pai, talvez ele visse Isaac, talvez ele visse um pouco do caráter do avô, do caráter de Abraão. Com aquele sonho ele pode ter pensado, não, acho que agora a bola está com José. Eu acho que aquele que vai carregar o nome da família, que vai cumprir todas as promessas do Senhor, eu acredito que é José. Esse menino não é normal. Ele é íntegro, ele anda em verdade, ele tem um sonho como esse. Não é que Israel pensasse que Jacó era especial, como se Jacó, pelos seus méritos, tivesse atingido uma posição tal diante de Deus que Deus era obrigado a honrá-lo. Não é isso. Mas os seus sonhos e o seu caráter pareciam evidenciar que José era um eleito de Deus, que José era um escolhido de Deus. E Israel começou a guardar isso no coração. E falar, esse menino é diferente. Esse menino não é igual aos demais. E a vida da casa parece continuar, a dinâmica parece não ter mudado. Os seus irmãos bravos, José continuando a falar as verdades para os seus pais a respeito dos seus irmãos. E um dia o seu pai chega para ele e fala, olha, vai até Hebron, vai até Siquém, eles estavam em Hebron, mas ele diz, vai até Siquém e vê se os seus irmãos estão fazendo trabalho direito e me traz resposta. Vê como é que eles estão ali. E José vai. Sempre proativo, sempre disposto, José fala para o seu pai, deixa que eu vou ver como é que os meus irmãos estão. E José, ele se levanta no mesmo momento e vai até os irmãos verem o que eles estavam fazendo. E aí ele percebe que os irmãos dele não estão em Siquém. Um homem o encontra, um homem do campo o encontra e diz o seguinte, olha, eu vi eles indo para Dotã, era um rebanho grande, então não é estranho que esse homem soubesse aonde os irmãos de José estavam. E a Bíblia relata que José foi então até Dotã. Ele não voltou atrás. Ele continuou obedecendo seu pai. Sabe qual é a distância de Hebron até Dotã? São 100 quilômetros. José andou 100 quilômetros. Deve ser mais ou menos 3 dias de viagem. Obedeceu seu pai. Foi até lá, ver como eles estavam. Mas quando estava se aproximando dos seus irmãos, o pior aconteceu. O inimaginável. A violência dos seus irmãos floresceu, veio à superfície. De longe eles viram o rapaz de roupa colorida vindo até eles. Falaram, José está vindo aí. O que a gente faz? Estamos a 100 quilômetros de casa, a gente podia matar ele. E aí Rubem, aquele que dormiu com a concubina do seu pai Israel, e por isso, mais adiante, nós vemos que ele não herda muitas promessas da parte do Senhor. Rubem, que ora tem uma atitude positiva e ora tem uma atitude negativa, diz o seguinte para os seus irmãos, não, peraí gente, isso daí já é demais. Matar os cidadãos de Siquém lá, a gente ser violento é uma coisa, agora é o nosso próprio irmão. Eles eram de uma cultura tribal, eles honravam a família, queridos. Muito mais do que a gente tem noção do que se honraria aqui na nossa cultura.
Eles falaram, não, gente, ele é sangue do nosso sangue. Isso daí já é demais, não vamos fazer isso com ele. Vamos jogar ele nessa cisterna aqui. E o plano de Rubem era, depois dos seus irmãos irem embora, pegar José da cisterna e restituí-lo, devolvê-lo a seu pai. Até Rubem, que era sim um homem violento, que era um homem sim capaz das piores atrocidades, de grandes pecados, disse, não, isso daí já é demais. Isso passou do limite da maldade, não vamos fazer isso com o nosso próprio irmão. E o texto acaba com José em uma cisterna. O texto acaba com José no fundo do poço. Vamos ver o que tudo isso significa? É como eu falei para vocês no início do capítulo. Eu acredito que José é um exemplo de mansidão. E a mansidão dele pode atingir a sua vida essa manhã. Você pode perceber como um manso age e fazer a mesma coisa, agir conforme esse comportamento. Uma vez que Cristo te salvou, você é capaz disso. O que eu vejo nesse texto? O verso de número 2 nos mostra que José levava más notícias a respeito do seu pai. Será que José não sabia que ele ia ser mal visto pelos seus irmãos? José não podia se meter em uma política de não contar tudo para o seu pai a respeito dos seus irmãos? De fazer uma média? José não podia querer aceitação. Em uma cultura tribal, você precisa ser acolhido pela sua própria tribo. Se você não for acolhido pela sua tribo, você é como se fosse um apátria, alguém que não tem pátria, alguém que não tem nacionalidade, alguém jogado. Mas a gente percebe que José não está em busca dessa aceitação. Pelo menos ele não quer mais aceitação do que quer andar em verdade. É hipocrisia dizer que ninguém aqui essa manhã quer aceitação. Todos nós queremos aceitação. Existem pessoas que são visitantes que vêm até essa igreja buscando aceitação, querendo fazer parte da nossa igreja, querendo fazer parte desse grupo. Você também quer? Vai dizer que não? Ser aceito na sua família, ser aceito na sua faculdade, ser aceito no seio da igreja. A gente quer isso, isso é legítimo, não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a gente quer tanto aceitação que passa por cima da verdade. José não é esse tipo de homem. Eu vejo que José é alguém útil para o seu pai. José é alguém capaz de cuidar dos negócios do seu pai, de zelar pelos negócios da sua família, estar em uma posição de chefia de honra, porque ele é útil. Os mansos são úteis para Deus porque não buscam aceitação sem a verdade. Eu quero aceitação, não, mas eu não quero mais aceitação do que eu quero andar em verdade. Então eu vou andar em verdade e que a aceitação seja uma consequência ou não, mas eu vou andar em verdade. Era esse o lema de José. Tem que ter muita convicção. Tem que saber quem você é para Deus. É uma pessoa que não quer impressionar ninguém. Uma pessoa que não quer ser reconhecida pelos seus méritos. Ele quer fazer o que é certo, ele quer cumprir o seu dever. E é por isso que eu gosto muito do pastor Danilo. Em uma daquelas conversas especiais que a gente teve no carro, ele me levando de uma direção para outra na cidade dele, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, eu não quero ser famoso, eu não quero impressionar ninguém. O que eu quero é cumprir o meu dever. O que eu quero é auxiliar o pastor Paulo a construir o ministério dele. É isso que eu quero, é para isso que Deus me constituiu. Quer andar em verdade. Quer cumprir o seu dever e a gente não tem ideia de quanto essas pessoas mansas e humildes são úteis nas mãos de Deus. Você quer ser útil para Deus? Seja um manso que anda em verdade. Seja alguém que não quer aceitação passando por cima da verdade. Ande em verdade, diga a verdade, cumpra o seu dever. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, ainda que tenha que desagradar alguém. Entre Deus e as pessoas, escolha a Deus. Entre cumprir o seu dever e agradar
uma certa pessoa, o seu chefe, sua mãe, não sei, cumpra o seu dever. É isso que eu vejo aqui. No verso de número 8, 9, é onde José ele tem esses sonhos em que os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se curvam diante dele, um sonho que se concretiza. A gente vai ver mais lá na frente que aquilo era uma revelação do próprio Deus e que isso de verdade acontece. Eu vejo que esses sonhos representam a palavra de Deus. Esses sonhos representam a revelação de Deus. Mansos se alimentam da revelação de Deus. Mansos se alimentam das promessas de Deus. Mansos se alimentam da palavra de Deus. José teve sonhos. Não há nada que nos leve a crer que hoje em dia Deus fale por meio de sonhos. Mas Deus nos deixou a sua palavra, que é o equivalente da revelação que José recebeu na época. E por essa revelação, nós podemos ficar seguros. Nós podemos ter calma em nossos corações. Não se esqueça que Apocalipse, a grande revelação do tempo do fim, já está escrito. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E no final de Apocalipse, a gente vê ali um trono dos céus, mostrando que Deus está no controle da história do homem, mostrando que Deus está no controle da sua história. Então, você tem motivos de sobra para ser manso. Você tem motivos de sobra para não ficar preocupado com essa conta que você tem para pagar. Você tem motivos de sobra para acreditar que Deus vai te guiar em um caminho de santidade, apesar das frustrações, apesar de todas as tentações. Você tem motivos de sobra para acreditar que Deus vai te acrescentar sabedoria para a vida, que vai te ensinar a viver. Você tem motivos de sobra para não se ansiar e não ficar preocupado demasiadamente com o seu casamento, com as coisas que estão acontecendo na sua família, porque Deus vai te guiar em vitórias espirituais. Deus vai te dar serenidade para lidar com tudo isso. Quando eu me alimento das promessas de Deus na Escritura, quando eu me alimento daquilo que Ele está fazendo, da história que Ele escreveu, eu tenho calma para andar nesse mundo perverso. Eu tenho calma para andar nesse mundo que aparentemente é um caos. É isso que Deus quer de nós. Se você está com o seu coração atribulado essa manhã, é porque você não tem se alimentado da revelação de Deus. É porque você não tem descansado nas promessas do Senhor. Se acalma, você vai ver que Ele é Deus. Confie nas promessas do Senhor. A gente percebe que José foi lançado para o fundo de uma cisterna, para o fundo de um poço, a gente não viu isso? A vida, irmãos, por si só, ela vai se encarregar de trazer testes para ver se de verdade você confia nas promessas de Deus. De trazer provações para verificar se você verdadeiramente é salvo. Se você verdadeiramente se alimenta da revelação e ela é suficiente. Não, Deus me deu uma promessa de santidade. É difícil, mas Ele vai me guiar em santidade, Ele vai me guiar em vitória. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por provações, mas Deus vai me fazer vencer, Deus vai me fazer superar. Senão externamente, dentro de mim, Ele vai me dar condições para lidar com isso. Deus vai me dar vitória sobre todas essas coisas. Amanhã ou depois, gente crente ao seu lado, gente que servia a Deus, vai morrer. E aí a gente vai ver se a palavra de Deus é suficiente na sua vida. Se você vai se desesperar a tal ponto de ficar sem chão, ou se você vai ficar seguro sabendo que aquela pessoa passou da morte para a vida e está com Cristo agora, e está com Deus agora. Eu lembro de um homem crente, cuja esposa crente também morreu. Isso aconteceu aqui perto. E as pessoas foram no enterro desse homem querendo consolá-lo. E esse homem, o marido dessa mulher, é que consolou os demais. É que falou, fica tranquilo, ela está bem, ela está com Cristo agora. O marido da mulher
confiança na revelação, confiança na promessa. Sabia que a esposa dele não estava ali, o corpo estava. Mas ela estava com Cristo. Ela estava bem. A vida vai trazer testes para ver se verdadeiramente você confia nas promessas do Senhor. A vida vai se encarregar disso. Você está preparado? Eu vejo que José tem esses aspectos de mansidão. O que mais que eu vejo na vida de José? No verso de número 14, a gente vê que prontamente ele obedece o seu pai. Mansos obedecem porque entendem o chamado à obediência. Talvez José tenha aprendido a obedecer pelas histórias que ele ouviu de Abraão, que foi até o monte, pegou a faca e estava prestes a imolar o próprio filho Isaque. Numa cultura do patriarcado, onde a história passava de maneira oral, de pai para filho, e assim que José recebeu a revelação da palavra de Deus, talvez ele tenha olhado e dito: eu quero ser como Abraão, eu quero obedecer desse jeito. Eu fui chamado por Deus a obedecer. O manso, ele se preocupa todos os dias em obedecer a Deus. Ele reduz os seus sentimentos, ele reduz as suas vontades, ele reduz os seus prazeres, e dentro dele ele diz: eu vou obedecer a palavra. Eu vou me direcionar para onde Deus quer. Eu vou servir a minha igreja, eu vou amar a minha comunidade, eu vou amar os meus irmãos, eu vou amar os meus familiares, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ser o melhor pai que eu posso ser, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser, eu vou fazer tudo com diligência e zelo como quem faz para Deus, eu vou ser alguém honesto, eu vou ter palavras saudáveis, eu vou honrar o meu pastor, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou me guardar sexualmente, enfim, eu vou obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. O manso, ele se preocupa em obedecer. Você está preocupado em obedecer a Deus essa manhã? Você está mais preocupado em obedecer a Deus do que você está preocupado com o seu problema? Caso contrário, as prioridades na sua vida estão invertidas. Você precisa rever isso urgentemente. Você tem que se preocupar mais em obedecer a Deus do que você se preocupa com qualquer outra coisa. Essa é a vida do chamado à obediência. Essa é a vida do eleito por Deus. Essa é a vida da cristã. E não só obedecer, mas persistir em obedecer. José podia ter voltado, seus irmãos não estavam em Siquém. Podia ter voltado e falar: pai, eu não encontrei, eles não estão em Siquém. Não, ele anda os 100 quilômetros. Ele persiste em obedecer. Ele faz exatamente conforme as palavras do seu pai. E quantos aqui na igreja começaram bem e terminaram mal? Quantos aqui na igreja, cheios de empolgação, disseram: eu vou obedecer, não, agora é Jesus, a minha vida é dele, e no passo da caminhada cristã foram se desvanecendo, foram caindo e abandonando a fé e abandonando a obediência a Deus. Passaram a ser nominais. Não, eu creio em Deus. Não, eu creio na palavra. Pastor Ivan prega bem, mas se você vai ver, a vida da pessoa está um caco. A vida da pessoa não tem obediência a mostrar, obediência a oferecer para ninguém. Ela é boa em falar o que os outros têm que fazer, mas não é boa em obedecer com o seu coração. Não é esse o exemplo de mansidão que a gente encontra na vida de José? A gente vê alguém calmo e sereno o suficiente para se preocupar com o que é importante. Isso é obediência. Eu lembro que no início da igreja a gente errou um pouco porque a gente se apavorou e recebeu logo um monte de gente para ser para ser membros da igreja. E aí o Henrique chegou para mim e falou assim: não sei se você se lembra, Henrique, mas você chegou e disse: olha, pastor, a gente vê as pessoas obedecendo a Deus, a gente se empolga, a gente quer
colocar o nome delas no hall de membros. Mas eu acho importante a gente verificar também a persistência que elas têm em obedecer. A gente esperar um pouco para ver se elas vão continuar obedecendo a Deus. Porque é o tempo que mostra quem é quem. Porque é o tempo que mostra se de verdade você tem vontade de obedecer a Deus. Aqueles que não passam pela provação do tempo não são chamados por Deus. Aqueles que não resistem ao tempo e às circunstâncias não são eleitos de Deus. E foi um bom conselho. Você tem insistido em obedecer a Deus? Quero saber se você obedece. Talvez você obedeça uma vez ou outra, mas a constância na sua obediência, a vitalidade na sua obediência, a força, a energia na sua obediência. Qual a grandiosidade da obediência que você está mostrando para Deus? Isso evidencia a tua salvação, irmãos. Isso evidencia o seu chamado, isso mostra a sua mansidão. E a gente vê que José passou por grandes desafios. São traídos, mas não revidam. É isso que a gente consegue aprender com José. É tanta certeza em quem Deus é, tanta certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas, tanta certeza da revelação, que a gente não vê José praguejando, que a gente não vê José revidando, a gente não vê José xingando, como uma ovelha muda levada ao matadouro, como alguém que não abriu a sua boca, a gente não vê José revidando. Mansos dão a outra face. José consegue cumprir o mandamento de Jesus. Por quê? Porque os mansos podem confiar que herdarão a terra. Mateus 5,5 diz assim: abençoados são os mansos ou humildes, porque herdarão a terra. E aí não importa se você acredita que um dia você vai subir com Deus e reinar com Ele nos céus, ou se Deus vai colocar um reino aqui nessa terra, não importa. Fato é que você vai reinar um dia com Deus. E se a terra será sua, por que você anda tão preocupado? José não tinha motivos para se preocupar, porque ouviu a revelação dos feixes e de que os astros e a luz se curvaram diante dele. Ele sabia que tudo acabaria bem no final. E você, por essa promessa, também sabe que um dia vai herdar a terra. Dietrich Bonhoeffer foi alguém que conseguiu destrinchar essa passagem. Escreveu o livro Discipulado no meio da Segunda Guerra Mundial. 3 meses antes da Segunda Guerra Mundial acabar, Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, foi executado pelas mãos do próprio Adolf Hitler. E ele escreve isso. Olha, os cristãos não têm motivos para se preocupar, porque eles herdarão a terra. É alguém que tem propriedade para falar. Se ele conseguiu demonstrar isso no seu leito de morte, com certeza você pode demonstrar isso na sua vida. O que mais aconteceu com José? Traído, odiado, ficou nu porque seus irmãos tiraram a sua roupa, não abriu a boca, ficou mudo e levado ao seu destino final. Será que isso te lembra alguém? Traído, odiado, ficou nu, não abriu a sua boca? Isso não te lembra alguém? José é um tipo claro de Jesus. A gente vê que José tem muitas semelhanças com a pessoa de Jesus. Ele é alguém que encarnou o que seria Jesus, o que aconteceria com ele. A gente lê em Lucas 24, 27 que o próprio Cristo, na estrada de Emaús com alguns discípulos, ele discorre sobre Moisés e os demais profetas, falando sobre ele, falando sobre Cristo, ele próprio, nas Escrituras. Mas aonde está Jesus nos livros que Moisés escreveu? Moisés escreveu o livro de Gênesis. Jesus está bem representado por José aqui.
José é um tipo de Jesus. O mais interessante sobre a vida de José não é José. O mais interessante sobre a vida de José é que ele representa alguém. É que ele representa o próprio Cristo. Em Mateus 11, 18 até o 30, a gente sabe bem o que Jesus Cristo está falando aqui. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. José é o tipo da pessoa mais mansa que já passou por essa terra. José é o tipo de Jesus. E Jesus, ele diz nessa passagem que se a gente consegue obedecer com prazer, persistir em obedecer, reter a revelação da palavra para tempos de crise, se a gente consegue não revidar, se nós conseguimos andar em mansidão por esse mundo que todos os dias traz tantas preocupações, é porque nós passamos pelo sangue do maior manso, que é Jesus Cristo. É isso que está dizendo nessa passagem. Se eu sirvo na verdade, se eu bebo da revelação, se eu confio nas promessas, se eu não revido os meus agressores, é porque eu aprendi com Cristo. É porque eu estou carregando o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. O convite de Cristo ainda está aqui essa manhã. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer viver com mansidão sobre essa terra? Aprenda com Cristo. Nele, na morte dele, você já adquiriu todo o necessário. Todo o poder do mundo habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus. E isso te capacita a uma vida mansa. De modo que essa palavra que eu preguei essa manhã não é autoajuda de 5 passos para ser manso, não. Você vai agir assim porque você tem a possibilidade de ser manso. Você vai agir assim porque quando você dá o passo para a obediência, isso não é pesado. Cristo está com você. Vamos orar essa manhã?